Olá, eu sou Bruno Feldens, professor de Física, e nessa aula nós resolveremos exercícios sobre hidrostática. Então vamos começar com isso aí. Dois líquidos homogêneos de densidade 2 gramas por centímetros cúbicos e 0,8 gramas por centímetros cúbicos são misturados. Determine a densidade da mistura nos dois casos seguintes. Letra A, são misturados massas iguais dos líquidos. E na letra B, são misturados volumes iguais dos líquidos. Então vamos resolver a letra A. Então, como são misturadas massas iguais, então a gente vai ter isso aí. A densidade é massa sobre volume. Já viu? Densidade é massa sobre volume. Então, a densidade do líquido 1 é a massa do líquido 1 sobre o volume do líquido 1. A densidade do líquido 2, massa do líquido 2 sobre o volume do líquido 2. Como você vai misturar os dois líquidos, então você vai pegar uma massa do líquido 1 com a massa do líquido 2 e botar no mesmo recipiente. Vai ter uma massa total, que é M1 mais M2. Como nesse caso as massas são iguais, a gente tem que a massa total é igual a 2M. E o volume total é o volume de um mais o volume de outro. Nesse caso, os volumes são diferentes. Então, o volume total é V1 mais V2. Então, a gente vai ter que a densidade da mistura é a massa da mistura, que a gente já viu que é 2M, dividido pelo volume da mistura, que a gente já viu que é V1 mais V2. Então, quem é V1? V1 é o volume do líquido 1, que é a massa do líquido 1 dividido por sua densidade, que é 0,8. Quem é V2? É o volume do líquido 2, que é a massa desse líquido dividido por sua densidade, que vale 2. Então, V1 é M sobre 0,8 e V2 é M sobre 0,2. Nesse caso, as duas massas são iguais porque são misturadas massas iguais. Então, a densidade vai ser 2M sobre M sobre 0,8 mais M sobre 2. Então, a densidade vai ser 2M. Lá embaixo a gente vai tirar o MMC e vai somar, vai ficar 5M mais 2M sobre 4. Fazendo a conta, a gente vai ter a densidade igual a 2M vezes 4 sobre 7M. Corta o M com M, chega a uma densidade de 8 sobre 7, que é igual a 1,14 gramas por centímetro cúbico. Na letra B, a gente vai misturar volumes iguais. Então, o volume total é V1 mais V2, como os volumes são iguais, então fica 2V. E a massa total, a massa da mistura, vai ser a massa do líquido 1 mais a massa do líquido 2. Quem é a massa do líquido 1? É a densidade vezes o volume. Né? Se densidade é massa sobre volume, a massa então vai ser a densidade vezes o volume. Então, a massa vai ser 0,8V, que é a massa do líquido 1, mais 2 vezes V, que é a massa do líquido 2, é a densidade do líquido 2 vezes o volume do líquido 2. Então, a densidade da mistura vai ser a massa total, que é 0,8V mais 2V, dividido pelo volume total, que é 2V. Então, vai ser 2,8V sobre 2V, corta o V, 2,8 dividido por 2 é igual a 1,4 gramas por centímetro cúbico. Essa aí é a resposta. A questão 2 diz assim: a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico e a da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual das afirmações abaixo é correta? Então, vamos ver aí, olhando as afirmativas, a correta é a letra E. 13,6 gramas de mercúrio afundam quando colocados em um recipiente contendo 1 litro de água. A justificativa é a seguinte: para você saber se uma coisa afunda ou não, você tem que comparar as densidades. É bem simples. Se a densidade do corpo for maior do que a densidade do líquido, ele afunda. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, ele flutua. É assim. A densidade do mercúrio é maior que a densidade da água. Então, o mercúrio sempre vai afundar na água. A densidade do isopor é menor do que a da água. Então, o isopor vai sempre flutuar na água. Então, aí, 13,6 gramas de mercúrio afundam quando colocados em um recipiente contendo 1 litro de água. Não importa a quantidade de mercúrio. Se você botar 13,6 gramas ou 13,6 quilos, o mercúrio sempre vai afundar porque a densidade do mercúrio é maior
do que a densidade da água. Vamos à próxima. Considere um avião comercial em voo de cruzeiro. Sabendo que a pressão externa a uma janela de dimensões 0,30 por 0,20 metros é 1/4 da pressão interna, que por sua vez é igual a 1 atm, que é a mesma coisa que 10 a 5 newtons por metro quadrado. Letra A. Indique a direção e sentido da força sobre a janela em razão da diferença de pressão. A pressão fora é 1/4 da pressão dentro. Então quer dizer que a pressão dentro está maior do que a pressão lá de fora. Logo, a força que vai aparecer é de dentro para fora, horizontal de dentro para fora. Tá aí a força. Então ali a janela, né? O avião meio curvo, a seta indicando a direção e sentido da força. Vamos à letra B. Calcule o seu módulo. Então, essa força vai aparecer devido à diferença de pressão. A pressão interna é 10 a 5. A pressão externa é 1/4 disso. Então, é 10 a 5 sobre 4. Então, a diferença de pressão é 10 a 5 menos de 10 a 5 sobre 4. Essa diferença de pressão é 3 sobre 4 vezes 10 a 5. Para calcular força, a gente vai precisar saber a área. Então, a gente calcula a área, deu as dimensões da janela é 0,3 por 0,2, então a área é só multiplicar. 0,3 vezes 0,2 é igual a 0,06. Então, a força é a pressão vezes a área. Isso vem da onde? Pressão, a definição de pressão é força sobre área. É simples de verificar isso. Só você pegar um lápis e apertar contra o seu corpo, né, com a ponta do lápis. E depois você vira o lápis, aperta contra o seu corpo com a outra extremidade. Então você vai ver que com a ponta você vai sentir uma dor maior, porque a sensação que você tem é da pressão. Quanto menor for a área, maior a pressão. Pressão é força sobre área. Então a força é a pressão vezes a área. Então a pressão a gente já tem aí, essa diferença de pressão é 3 sobre 4 vezes 10 a 5. Vezes a área, que é 6 vezes 10 a menos 2. Né? Eu coloquei em potência de 10 para ficar mais fácil fazer o cálculo. Fazendo essa conta, a gente vai ter 3 vezes 6, que dá 18, dividido por 4, dá 4,5. E 10 a 5 com 10 a menos 2 vai dar 10 a 3. Então a força é igual a 4,5 vezes 10 a 3 newtons.